Boa noite, galera, conectados, todo mundo conectado, glória a Deus, que noite maravilhosa, nós estávamos esperando por isso, por esse momento de palavra, de adoração. Eu já queria agradecer pela entrada de vocês aí, é um prazer poder compartilhar da palavra de Deus com vocês nesta noite. Estou muito feliz por poder estar falando daquele que vive, aquele que reina, né? Jesus é maravilhoso, Ele tem feito grandes coisas no nosso meio e a gente tem que agradecer todos os dias por isso, né? O nosso amor, a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor tem que ser constante, tem que ser diária, né? E hoje eu tô aqui ansiosa já por essa palavra, né? Essa palavra que veio, traz vida ao nosso coração, ela traz uma pureza para nossa alma. A palavra de Deus, ela nos transforma por inteiro. E quanto mais nós nos entregamos nesse rio, né, mais nós fluímos na presença dele. Eu já queria iniciar essa noite agradecendo e louvando a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Muito obrigado por estar compartilhando com nós essa noite, ofertando o teu tempo ao Senhor. Isso é muito lindo, né? A gente oferta o nosso tempo ao Senhor e a gente recebe de Deus, né, esse novo tempo. Amém, gente? Queria agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento. E que o Senhor, Ele venha abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar o teu coração. Que nesta noite você possa entender que existe um Deus que faz milagres, existe um Deus que pode transformar todas as coisas, existe um Deus que está de olho na tua vida, no teu problema, na tua situação. Existe um Deus que não nos abandona nos momentos mais difíceis. A palavra ela é clara quando diz que o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amigo, né? E Ele está sempre com nós. Basta nós clamarmos, basta nós queremos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, basta nós entendermos que só Ele pode fazer todas as coisas ser mudadas e transformadas na nossa vida, né? Eu te convido essa noite a conhecer esse Deus, a provar desse Deus, né? Que está com os olhos em todos os lugares, que está com os ouvidos em todos os lugares, que está escutando a tua oração, que está escutando o teu coração nesta noite. E nós convidamos também você a entender que Jesus não é uma religião, né? Jesus, ele flui de dentro do nosso coração. Então, muitas vezes a gente fica pensando que Jesus é uma religião, né? Ele veio exatamente nesse tempo para mostrar que não é isso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Então, eu acredito que Ele veio para provar isso, que Ele pode andar no nosso meio, né? Que não importa o que foi, o que passou, o Senhor, Ele nos aceita. Quando nós entregamos verdadeiramente nosso coração para o Senhor, Ele nos aceita. Ele recebe as nossas vidas, né? Hoje eu estava lendo a passagem, né, de João, que fala da mulher samaritana, e eu vejo, né, a intensidade de Jesus ao nos encontrarmos, né? Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele nos oferece algo maravilhoso, que é a fonte da vida, a água da vida. Né? E naquele momento que aquela mulher estava ali buscando água no poço, buscando água no momento onde não tinha ninguém, porque ela não podia ser vista, né? Eu acredito muito que naquele momento Jesus ele estava ali pronto para receber ela. E a palavra ela é clara. Jesus ele pede água e ela fica pensando, logo eu, uma mulher samaritana, logo eu, uma mulher cheia de pecado, uma mulher toda, né, podre, tinha lá meus 5 maridos e o que eu tenho não é meu. Né? E eu acredito muito que muitas vezes o Senhor ele não está olhando para isso, Ele não está olhando para o nosso pecado. Ele só quer nos limpar, Ele só quer nos transformar, Ele só quer trazer vida ao nosso coração, Ele só quer trazer um renovo para a nossa vida. Né? Então eu acredito que naquele momento que ela provou daquela água, que ela dai-me de beber, pois eu tenho sede, minutos depois ela jogou aquele cântaro longe e ela saiu de encontro a uma cidade inteira e foi a mulher mais, né, a mais evangelística ali da Bíblia, ela evangelizou muitas pessoas através disso. Então eu tenho muito temor com isso quando eu vejo que quando a gente prova do Senhor, provai de ver de que Ele é bom. A gente prova do Senhor, o Senhor entrega para nós algo verdadeiro, algo transformador. Essa mulher não cogitou, ela saiu correndo, ela contou para todo mundo que ela teve um encontro com Jesus e as pessoas foram ali, né, se convertendo, acreditando e aquela cidade toda se rendeu ao Senhor, porque Ele tinha algo a oferecer. Jesus ele tem sempre algo para nos oferecer. Jesus ele tem sempre algo para trocar na nossa vida.
Nós sempre temos algo para trocar com Deus nesta noite. Eu acredito que seja uma noite muito de entrega, né? Que o nosso coração esteja totalmente voltado para isso nesta noite. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, o nosso coração receptivo. Porque eu acredito que tem milhares de pessoas ouvindo essa live. Todas vocês vão escutar a mesma palavra. Mas cabe o teu coração estar aberto para receber isso. Porque tem pessoas que vão ouvir e todo mundo vai entender de uma maneira diferente. Por quê? Porque os corações, os solos dos nossos corações precisam estar preparados para isso. O que nós vamos receber de Deus é verdadeiro. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que o Senhor vai fazer algo na tua vida. A tua fé tem que ser inabalável todo o tempo. Né? Então, quando Ele faz essa troca com a gente entende que Ele realmente faz algo sobre a nossa vida, mesmo nós sendo pecadores, falhos, sujos, né? Ele nos transforma, Ele nos limpa, Ele nos dá uma chance e tudo é transformado na nossa vida. Imagina essa mulher com a cabeça erguida, né? Curada, transformada pelo Senhor. E podendo falar para todo mundo que Ele existia. E todo mundo acreditando, porque ninguém acreditava mais nela. Muitas vezes as pessoas não acreditam mais na tua vida. Muitas vezes as pessoas não acreditam mais no que você está fazendo. Muitas vezes você já está desacreditado. De repente você como mãe, você como filha, você aí do outro lado como pai, entendeu? Como filho, teus projetos, teus sonhos. De repente as pessoas não estão acreditando em nada. Mas o Senhor sabe exatamente a hora de te encontrar do lado desse poço. Ele sabe exatamente a hora que Ele vai te pedir alguma coisa. Ele sabe exatamente a hora de te encontrar verdadeiramente. E quando Ele nos encontra, Ele sempre vai pedir algo nosso. Naquele momento Ele pediu água para ela, sabendo, né, que Jesus é a água da vida. É Ele que é a nossa fonte. É Ele que vai nos transformar nessa noite. E que Jesus possa transformar a tua vida. Que Jesus possa transformar a tua vida, possa transformar o teu coração. Possa te transformar por completo nesta noite. Eu oro para que, em nome de Jesus, a presença do Senhor seja estabelecida sobre a tua casa, sobre o teu coração. E que tudo nesse tempo seja organizado na presença de Deus. Quero orar com vocês nessa noite para poder entregar a palavra, para que vocês possam ser bem alimentados, se alimentem, tem um banquete para vocês nessa noite, sentem na mesa, vocês são filhos convidados nesta noite para se alimentar da presença de Deus, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite. Quero agradecer, Pai, por cada vida que está conectada diante de Ti, cada vida que o Senhor chamou, que o Senhor atraiu para a Tua presença. Eu quero orar, Pai, para que eles venham receber essa palavra como cura, que ela venha penetrar como uma espada dentro da alma de cada um deles, Pai. Eles possam entender que são chamados e escolhidos pela Tua presença. Quero orar para que os corações, Pai, estejam aquebrantados, sensíveis para entender aquilo que o Senhor quer passar nesta noite. Que a mensagem seja enviada com clareza, Pai. Que a mensagem dessa noite seja enviada com amor, com ternura para os teus filhos, Pai. Estamos aqui para fazer a tua vontade, estamos aqui para fazer o teu querer, para levar, Deus, adiante a tua palavra, o teu evangelho, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor se faça presente real na vida e na casa de cada família, de cada um que está assistindo nesta noite. Eu te agradeço desde já, Pai, já contemplo por cada vida aí do outro lado, que será transformada através da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, conectados. Eu acredito que vai ser bênção. Mergulhem nessa palavra, né? Interagem aí, porque eu acredito que tem muito de Deus para a tua vida nesta noite ainda. Graça e paz, povo abençoado, conectados em Yeshua. Que Deus venha a trazer uma grande bênção sobre a vida de vocês. Muito feliz que vocês estão aí do outro lado conectados com nós. Que a palavra de Deus invada a casa de vocês hoje. Traga liberdade, traga propósito, tragam bênçãos, tragam cura. Tragam aquilo que vocês precisem. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele é poderoso para fazer muitas coisas. Amém? Então vamos iniciar a palavra nessa noite. A palavra está lá em referência Lucas 13, 10. Vou ler para vocês. Jesus cura num sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau.
ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí ele pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Amém? Então nessa noite, gente, a gente vai fazer um estudo sobre a mulher encurvada. E de começo eu já pergunto para vocês: o que tem feito você andar encurvado? Ou o que tem te encurvado? O que nos faz encurvar? Qual o problema? Ou qual a situação que a gente enfrenta que a gente nos curva? Essa mulher, ela andava enferma há 18 anos. 18 anos ela estava enferma. Ela não tinha conhecimento de quem era Jesus. Mas ela teve a disposição de ir até ele. Então, muitas vezes, a gente está enfermo, a gente está triste, a gente está com a alma abatida, mas a gente não tem a disposição, a gente não tem o posicionamento de procurar Jesus para curar nossa alma. E essa mulher teve, como eu frisei ali na Bíblia, na palavra, ela andou 18 anos encurvada. Imagina uma pessoa de 18 anos só olhando para baixo. Só 18 anos essa pessoa só olhando para baixo. E sem perspectiva de vida, sem perspectiva de nada. As pessoas viam ela como uma vergonha. As pessoas viam ela como um caso perdido. Olhavam para ela e diziam: essa mulher, ela não tem mais jeito. Ela é enferma, né? Olha que vergonha a situação, a maneira que ela anda. E para Jesus não tem nada perdido. Não existe caso perdido, né? Não tem caso perdido. Na nossa vida não tem situação perdida quando a gente confia a nossa vida a Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente para Cristo, não tem o que se perde. Então, as pessoas viam ela como uma vergonha, como um caso perdido, né? Mas será que a gente tem carregado ou antecipado o nosso sofrimento? Essa é a pergunta que eu faço para vocês nessa noite. Será que a gente tem antecipado ou carregado o nosso sofrimento? Por mais que você lute, se esforce, você não consegue se levantar por o peso que está levando, a bagagem que você está levando. Então eu digo para vocês, não carregue o peso do amanhã com a força de hoje. Talvez você está fazendo a força desnecessária. Talvez você só está gastando energia, carregando o peso do amanhã com a força de hoje. Talvez você não consiga se endireitar, né? Tem muitas áreas da nossa vida que a gente só consegue endireitar depois que a gente deixa com que Jesus tome conta, com que Jesus entre e faça morada. Tem áreas da nossa vida que talvez ainda a gente não conseguiu se endireitar, talvez num relacionamento, nosso casamento, talvez a nossa área financeira, talvez algum projeto, talvez até mesmo a nossa saúde, alguns sonhos que a gente deixou morrer por não ver ele ser realizado. Então tudo isso eu trago para dentro da palavra, tudo isso pode estar encurvado na sua vida, entende? Que se você colocar isso nas mãos de Jesus e deixar com que ele faça um milagre, tudo isso vem a mudar, porque a palavra de Deus diz que aonde Jesus entra ou por onde ele passa, ele transforma. Então, muitas pessoas, né, expressam no corpo o estado da sua alma. E isso é real, gente. Muitas vezes, quando a gente está cansado, a gente expressa no corpo.
Quando a gente está triste, depressivo, isso reflete no teu corpo físico. Então, a gente expressa no corpo o estado que a nossa alma se encontra. Tipo assim, parece que em vez da gente crescer, a gente cresce para baixo. Só coisas ruins, só dificuldades vêm sobre nós. Então, só que Jesus, ele não troca propósito por proposta, né? Se Jesus tem um propósito para cumprir na tua vida, ele vai cumprir, né? Às vezes as pessoas têm trocado propósito por propostas, né? Ah, é mais fácil. Talvez me prometeram isso, eu vou aceitar isso e vou fazer aquilo, porque o propósito de Deus está demorando na minha vida. Mas eu te digo, se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir infinitamente mais sobre a tua vida. Deus pode todas as coisas. Então, como eu falei, não troca o teu propósito por uma proposta. Sabe? Não deixe com que as propostas do mundo venham tirar a tua bênção. Não deixe com que as propostas que o mundo nos oferece, as bandejas que o mundo tem para nos oferecer, venham tirar o teu propósito de Deus. Porque o teu propósito ele é muito importante para Deus. Se Deus te fez uma promessa, te escolheu, é porque ele sabe que lá na frente o teu propósito é grande. Lá na frente o propósito, a promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Então, essa mulher, ela não pediu para Jesus para ela ser curada, sabe? Ela não pediu, Jesus, eu quero ser curada, não. Mas ela estava no ambiente de glória. Ela estava no ambiente de glória. Ela estava no lugar certo, na hora certa, aonde Jesus estava. E talvez você que está aí do outro lado da tela, você sabe onde encontrar Jesus. Você sabe onde Jesus se encontra. Mas talvez você não tenha feito, como eu falei ali no começo, o esforço de ir até Ele. Mas hoje Jesus te chama para vir até Ele. Hoje Jesus te dá a oportunidade de você chegar, andar passos ao encontro dele. Então, como eu disse para vocês, né? Muitas pessoas expressam no corpo o que está sentindo a alma. A palavra já diz, né? Por que andas abatido, ó minha alma? Né? Então, gente, quando a gente está triste, a gente expressa no corpo. Quando a gente está cansado, a gente expressa no corpo. Quando a gente está fraco, a gente expressa no corpo. Quando a gente está doente, o corpo expressa, né? Porque você imagina, quando tu tá bem de saúde, tu corre, tu levanta disposto. Se te convidar para ir até altas horas da noite, louvando, cantando, adorando o Senhor, a gente vai. Mas imagina você doente, enfermo, com febre. Você não levanta da cama. Você não tem vontade de se alimentar. Você está fraco. Você está abatido. Você está cansado. Você está fadigado. O corpo, ele enfraquece. Então eu digo, quando a gente está doente da alma, o nosso corpo físico ele sente. A gente fica extremamente cansado. A gente fica extremamente abatido. A gente fica sem força para nada. Então, o nosso corpo expressa o que a nossa alma está sentindo. Então, como eu falei, só que essa mulher ela não pediu para Jesus para ela ser curada, mas ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela estava no ambiente de glória. Ela viveu 18 anos olhando para o chão, porque a passagem diz, essa mulher, ela é a mulher encurvada. Então a mulher encurvada, 18 anos olhando para o chão, sem poder olhar para cima, né? Sem poder olhar o rosto das pessoas que andavam do lado dela, o rosto das pessoas que estavam atrás dela. Ela não conseguia ver. Por quê? Porque ela andava para o chão. Imagina vocês, que estão com nós agora conectados aqui nessa live. 18 anos só olhando para baixo. Sem nunca conseguir olhar para cima, só enxergando os pés das pessoas. Imagina, gente, que tristeza. Imagina o abatimento da tua alma. Imagina a situação que horrível.
Só pro chão, só pro chão. 18 anos, não é 18 dias, 18 anos, gente. Só olhando pro chão. Mas o que essa mulher teve? Ela teve a atitude de procurar Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus, ela foi até onde Jesus estava. Porque ela creu que seria curada. Mas como eu falei, ela não pediu para Jesus curar ela. Ela, eu vou dizer apenas, mas esse apenas é tão tremendo que ela apenas estava no lugar certo, na hora certa, e Jesus viu. Ela não estava nem na frente, ela estava lá atrás, e Jesus viu. E chamou ela à frente. E perguntou para ela o que acontecia, e ela explicou para ele, 18 anos olhando para baixo, e ele disse, você está curada. Imagina, gente. Se você andar no lugar certo, no momento certo, Jesus vai te encontrar. E ele vai te dar a bênção que tu está precisando, a bênção que tu necessita. Então, muitas vezes falta um posicionamento da gente. Um posicionamento de ir até Jesus e se encontrar no ambiente da glória, no ambiente certo. Porque ali dentro, no ambiente certo, aonde Jesus anda, onde Jesus está, onde Jesus habita, você vai ser curado. Você vai receber a tua bênção, se é cura, se é reconciliação, se é uma doença, área financeira, relacionamento, espiritual, sentimental, não importa. Jesus, ele cura, ele faz, ele restaura, ele pode todas as coisas, porque Jesus, ele é infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa. A gente nem sonha o que Jesus pode fazer por nós, mas ele vai fazer muitas coisas, porque nós somos escolhidos e separados. E além de escolhidos e separados, nós somos amados, mimados como filho por ele. Ele nos ama, gente. Jesus ama vocês. Jesus ama a vida de vocês. Então, ela, 18 anos, olhando para o chão. Jesus chama ela e ela obedece. Então, eu vou dizer para vocês nessa noite. Quantos de vocês Jesus tem chamado? Quantos de vocês Jesus tem batido a porta do coração? Dizendo assim, ó. Vem. Chega para frente. Vem para perto de mim. Talvez você que está do outro lado aí nessa live aí. Nessa noite Jesus está batendo na porta do teu coração e está te chamando. Assim como essa mulher encurvada, Jesus está te chamando. Vem. Vem que eu já te vi aí atrás. Vem que eu já te vi aí nesse cantinho aí escondido. Vem que eu já te vi aí nesse quarto escuro aí. Abre essa porta e sai para fora e vem. Vem. Vem que eu te chamo pelo teu nome. Vem que eu quero você junto de mim. Vem que eu tenho promessas. Eu tenho bênçãos. Eu tenho sonhos para realizar na tua vida. Vem. Assim como Jesus chamou ela. E ela obedeceu. Então, gente, basta só um posicionamento e obedecer à voz do Pai. Para a gente chegar até a nossa promessa. É coisa pequena. Mas é uma coisa que Jesus não pode fazer por nós. Só nós podemos fazer por nós. De irmos até Jesus. Ele te chama, mas ele não vai te arrastar. Ele não vai te pegar a força, ele não vai te puxar pelo braço. Você tem que querer. Você tem que sentir. O teu coração arder. A tua alma queimar por Jesus. E ele vai. Ele vai fazer. Mas você tem que se posicionar. Você tem que dar esse passo. Dá esse passo de fé nessa noite. Entrega o teu coração. Caminha até Jesus. Pois o caminho é aberto. Não tem barreiras. Não tem muro. Está livre o acesso. Jesus está te chamando. Vai até ele nessa noite. E faça como essa mulher. Seja curado. Recebe a tua bênção nessa noite. Porque ele tem para te dar. Ele tem para te dar. Então, 18 anos, ela olhando para o chão e Jesus chamou ela e ela obedeceu. A obediência, gente. A obediência, ela pavimenta o caminho do milagre. Imagina, você andando numa rua esburacada, cheio de buraco, de pedras pontiagudas, de panelinhas ali com água que se soma da chuva. Uma estrada feia. Olhando visualmente terrível. Mas no momento que Jesus pavimenta essa estrada para te passar, ela se torna linda. Essa estrada se torna uma estrada de ouro, uma estrada de cristais, uma estrada de brilhantes, de diamante. Por quê? Porque ele faz o melhor caminho para você acessar o coração dele.
Então, a obediência, ela pavimenta o caminho do milagre. Olha que frase maravilhosa. A obediência pavimenta o caminho do milagre. Quer dizer que se você for obediente, você vai ser abençoado. É simples assim. Se tu for obediente com as coisas de Deus, tu vai ser abençoado. E não vai dar errado. Não vai dar errado porque, assim como eu tô falando isso, vocês que estão aí do outro lado da live, muitos de vocês já provaram isso. No momento que vocês começaram a andar no caminho de Jesus, que ele pavimentou para vocês chegar até ele, vocês foram abençoados. Eu creio. É promessa de Deus sobre nossas vidas, gente. Não tem o que dar errado. Não tem. Tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Tem batalha? Tem. Tem o inimigo tentando nos atacar? Tem. Mas a bênção, ela excede tudo isso. A bênção, ela contempla tudo isso. Entendeu? Então nada que tente te tirar do caminho de Jesus, quando a bênção chega até a tua vida, apaga tudo. Apaga tudo, porque a promessa de Deus, ela é maior do que tudo que a gente já passou, do que a gente já viveu. Amém? Então, a obediência, ela pavimenta o caminho do milagre. E essa mulher, ela ouve Jesus. Só que assim, ó, olha o detalhe. Olha, presta atenção nesse detalhe. Muitas pessoas, às vezes, andam se curvando para pessoas erradas, para deuses errados. Muitas vezes, sem um entendimento, você se curva diante de deuses errados. Mas essa mulher, ela se curvou na frente do mestre. Ela se curvou na frente da pessoa certa. Então, Jesus chamou ela. Ela obedeceu. Ela ouve Jesus chamar ela e ela vai à frente. De cabeça baixa ainda, porque ela andava encurvada, ela tinha uma doença, ela era aprisionada por um espírito mau. E esse espírito mau que estava sobre ela, essa potestade de espírito, não deixava com que ela se erguesse, com que ela olhasse para cima. Então, ela só olhava para baixo. Mas mesmo olhando para baixo, ela reconheceu, ela escutou a voz do mestre. Jesus chamou ela à frente, ela foi, ela obedeceu e ela se curvou diante da pessoa certa. Então, a diferença é essa. Diante de quem a gente tem se curvado, diante de quem a gente tem se postrado e pedido para ser abençoado. Então eu te digo nessa noite, vou te dar um detalhe, vou fazer você entrar pelo atalho. Quer milagre? Quer bênção? Quer cura? Quer restauração? Quer ser feliz? Quer uma família restaurada? Quer um lar abençoado? Quer a tua área financeira tendo dinheiro para emprestar em vez de pedir emprestado? Se curva diante de Jesus, pois os milagres acontecem do alto da cabeça à planta dos pés. Eu creio que se vocês recebem aí, colocam um amém aí, vão participar comigo, porque Deus está falando, Deus está agindo, Deus está batendo a porta do coração de vocês nessa noite, e eu creio que pessoas vão testemunhar milagres, pois nós estamos como ela, no ambiente da glória. Eu estou aqui dentro da minha casa, vocês estão aí na casa de vocês, mas conectados. Olha, conectados. A gente está no ambiente da glória. E é esse ambiente da glória que faz com que as bênçãos venham. No momento que você se conecta aqui na terra, Jesus já está com a mão ali, ó, do céu, largando a bênção aqui, ó. Desce. Desce. Desce sobre o meu filho. Desce sobre o meu filho. Desce maná. Desce bênção. Desce alegria. Hoje eu vou tirar sorriso. Aonde tinha tristeza vai virar alegria. Aonde tinha dor vai virar cura. Aonde tinha choro vai virar riso. Aonde tinha falta eu vou dar abundância. Porque esse é o Deus que eu sirvo. E esse é o Deus que você serve. E esse é o Deus que nos abençoa, gente. Então, eu até vou contar um segredo para vocês agora, gente. Não era essa a palavra que eu tinha feito. Da mulher encurvada. Eu tentei 2 vezes pôr no papel. Eu queria falar de Isaac. Mas aí orando, eu falei pra Ju, pra minha mulher. Amor, Deus não quer que eu fale de Isaac. Deus me deu a palavra da mulher encurvada. Então eu creio que alguém na live está precisando dessa palavra. Assim como eu recebi. E estou recebendo, estou sendo ministrado. Sabe?
Mas 2 vezes eu me postrei aqui no quarto, orei a Deus antes de começar a live e Deus disse, tu não vai falar de Isaac. Eu quero que tu fale da mulher encurvada. Eu quero que tu fale da mulher encurvada, sabe por quê? Porque quem usa o vaso sou eu. Quem faz o milagre sou eu. Quem abençoa sou eu. Quem cumpre a promessa sou eu. Quem faz a promessa sou eu. E quem derrama da glória sou eu. Tu só vai falar o que eu tô te pedindo nessa noite. Tu só vai fazer o que eu tô te pedindo. Tu só vai abrir a boca e eu vou te usar. Então, gente, tô confessando para vocês. A minha palavra nessa noite não era a mulher encurvada, sabe? Eu não ia falar dessa passagem nessa noite. Eu tinha separado outra passagem. Mas aí Deus fez isso comigo nessa noite. Porque alguém desse lado aí deve estar precisando escutar essa palavra. Assim como eu fui ministrado, eu creio que vocês estão sendo ministrados. E Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Faltava 5 para as 9 e eu falei para Ju, amor, Deus mudou a palavra. E tem pessoas que vão receber essa palavra e eu creio no poder de Deus sobre a vida delas. E vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Então eu creio que neste momento, essa passagem que nós estamos falando da mulher encurvada, muitas pessoas estão se deparando com algum detalhe aqui da mensagem. Porque se Deus mudou a mensagem, é porque tem pessoas aí já conectadas com o Espírito de Deus. Então, gente, como eu falei, né? Essa mulher, 18 anos olhando para o chão, ela é chamada e obedece, né? Jesus, ele pavimenta o caminho dela até o milagre. Então ela ouve a voz do mestre e se curva diante da pessoa certa. Não adianta a gente se curvar diante de outros deuses. Não adianta a gente inventar deuses. Só existe um Deus. E é o Deus que a gente serve. É o Yeshua. É o nosso Deus poderoso. É o nosso Deus maravilhoso. Então, lembra que eu falei para vocês que a obediência pavimenta o caminho até o milagre? Deus mudou a minha palavra. E eu fui obediente. Então, em nome de Jesus, eu estou indo até a direção do meu milagre nessa noite. eu fui obediente. Ele disse, não é essa palavra, tu vai trazer outra. E eu trouxe outra. Então, ele pavimentou o meu caminho até o milagre dele. Eu creio em nome de Jesus. Então, né, a obediência, ela pavimenta o milagre, né? E a mulher, ela escutou a voz de Jesus e se postrou diante da pessoa certa. Mas, no momento que ela se postrou diante da pessoa certa, o que Jesus fez? Jesus liberou uma palavra sobre ela. Gente, olha o interessante. Jesus, ele liberou uma palavra sobre essa mulher. Primeiro, ele fala. Depois ele toca. O que eu quero que vocês entendam? Que primeiro ele fala e depois ele toca. Que a palavra não toca onde o homem toca. A palavra de Deus, ela chega onde o homem não consegue tocar, aonde a mão humana não consegue tocar. Por isso que primeiro ele fala e depois ele toca nela. Sabe por quê? Porque a palavra entrou direto no coração dela. A palavra, a voz do mestre entrou direto no coração dela. Por isso que primeiro ele toca, ele fala e depois ele toca. Sabe por quê? Agora eu vou dar uma pista para vocês. Por quê? Porque a palavra, ela é mais forte do que o toque do homem. Sabiam disso? Pegaram essa virada de chave aí? Que a palavra é mais forte do que o toque do homem? Então, primeiro ele fala e depois ele toca. A cura dessa mulher enferma, de 18 anos encurvada, a cura dela começa por dentro. Sabe por que por dentro? Porque ela foi curada através da palavra. A palavra entrou no coração dela. E no momento que a palavra entrou no coração dela, curou ela por dentro. Quantas vezes a gente está com o coração doendo, com o coração carregado,
com mágoa, com tristeza, com rancor, com ódio. Um coração doente, um coração carregado de amargura, sabe? E no momento que a palavra de Jesus entra dentro da tua alma, ela cura o teu coração no estalar de dedo. Imagina que interessante, tu tá podre, com coração sujo, coração imundo, coração amargurado, tristeza, alma abatida. Jesus vem te dar uma palavra assim ao teu espírito e fala assim, ó. Tu olha, teus olhos brilham, teus olhos refletem Jesus, a tua face já muda, o teu ânimo já muda, tu já pula, tu dá júbilo, cânticos de alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela entrou no teu coração e ela permaneceu, ela fez morada. Tu é curado, tu é liberto da alma. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus pode todas as coisas, qualquer situação que vocês estão passando aí nessa noite. A palavra de Jesus, se ela entrar nessa noite dentro do teu coração, não importa a situação. Cada um de vocês aí sabe o problema que está passando, a situação que está passando, o milagre que está precisando. Se a palavra de Jesus ela entrar nessa noite dentro do teu coração, vai sair cura. Vai jorrar milagre. Vai jorrar fonte. Águas que curam, tem o louvor. Águas que curam feridas. Gente, pede para Jesus essa água nessa noite. Pede para Jesus, Jesus, derrama dessa fonte, derrama dessa água sobre mim, essa água que cura feridas. Pede para Ele. Ele tem essa água, Ele tem o poder de fazer esse milagre na tua vida nessa noite. Então, como eu disse, a cura dessa mulher, ela começa por dentro. Não tem como a gente curar fora o que não foi curado dentro. Forte isso, né, gente? Forte isso aí, Ninja. Tu que botou amém aí, Ninja. Forte ou não? Não tem como tu curar dentro. Não tem como tu curar fora o que ainda não foi curado dentro. Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele reflete de dentro para fora. Né? Já diz o louvor, né? De dentro para fora. Né? Não tem como a gente querer curar por fora o que não está curado dentro. Quero que vocês não se ofendam com o que eu vou falar. Se você finge que está curado por fora, você está escondendo de Jesus. Você está com o coração apertado, com o coração abatido e não está deixando Deus curar. Porque não tem como você refletir fora o que você está sentindo dentro. Se você não tiver curado. Você tem que estar curado. Então, como eu disse, a cura dessa mulher, ela começa por dentro. Né? Não tem como a gente curar por fora o que não foi curado por dentro ainda, né? Não tem. É impossível. Então, nada acontece fora antes de acontecer dentro. Olha que tremendo isso, gente. Vou repetir essa frase para vocês, hein? Se tiver papel e caneta, anota aí. Anota aí e traz para a próxima live aí para nós comentar. Nada acontece fora sem antes acontecer por dentro. É? Olha que interessante isso. Não tem como. Não tem como. Aquilo que tu sente dentro reflete para fora. Por isso que muitas vezes a gente está com o coração ferido e a gente fere outras pessoas. A gente está com a nossa alma abatida, a gente entristece outras pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso coração tá enfermo, tá judiado, tá cansado, tá doído. E a gente não está curado. E aí a gente reflete isso fora. Mas, virando a chave, se você está alegre, amoroso, carinhoso, com o coração explodindo de alegria, você para fora, você reflete amor para as pessoas, você reflete o amor de Deus sobre as vidas, sobre as pessoas que te rodeiam, sobre a tua casa, sobre a tua família, no teu trabalho, nos teus amigos, na tua faculdade, no teu colégio, na padaria, no armazém, no lugar que você entrar,
Você reflete amor, por quê? Porque o teu coração, ele tá curado, ele tá sarado, ele tá alegre. O teu coração tá sorrindo, entende, gente? Então, nada acontece fora sem acontecer primeiro dentro. Volto a perguntar, gente, que peso a gente tem carregado no nosso coração? O que tem feito a gente se curvar? O que tem feito você andar curvado? Não precisa me responder aí na live, mas só pensa para ti mesmo. O que tem feito você se curvar e que peso você tem carregado para andar curvado? O que você tem guardado na tua alma? Será que você tem guardado rancor dentro de você? Tem guardado mágoa? Tem guardado desilusão? Será que a gente está adiantando o processo de cura de Deus em nossas vidas? Sabe? Porque se tu tiver adiantando o processo de cura na tua vida, tu não vai ser curado. Porque o processo, ele tem começo, meio e fim. Se tu estiver pulando uma dessas etapas do processo, no momento que Jesus quer te curar, tu nunca vai ser sarado. Tu nunca vai ser curado. E tu nunca vai ser usado para curar outra vida, para curar outra alma. Sabe por quê? Porque tu tem adiantado o processo. Tem processo que dura um dia, tem processo que dura um mês, tem processo que dura 5 anos, tem processo que dura até mais de 5 anos. Quem sabe o nosso processo é Deus. Mas, se tu tem adiantado e pulado etapas desse processo, eu tenho algo a te dizer. Volta pro começo. Volta lá pro começo e deixa Deus te curar. Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus te entregar pronto com a etapa final do processo. Então, não adiante o processo de cura na tua vida, né? Será que temos adiantado o processo e acabamos carregando cargas que não são nossas? Essa é uma pergunta que Deus faz para ti. Será que tu está adiantando o processo de cura na tua vida e tu tem carregado cargas que não é tua? Isso às vezes nos impede de ficar de pé. Quando a gente começa a carregar cargas que não é nossa, situações que não é nossa, e a gente começa a encher o nosso coração inflamado de coisas ruins, isso nos impede de andar de pé, de andar ereto. E isso começa a nos curvar, a fazer com que a gente fique curvado diante dessas situações. Então, essas situações nos impedem de andar de pé. Nos impedem de nos endireitar. Sabe? Essas situações nos impedem de nos endireitar. Então eu pergunto para vocês, como tem andado a tua vida espiritual? Como você tem andado espiritualmente? Você tem andado de pé, ereto, ou você tem andado triste, abatido, cabisbaixo, encurvado? Como anda a tua vida espiritual? Vocês já ouviram quando alguém diz assim, ó, todos nós, eu já ouvi muitas vezes, até eu mesmo já falei, e eu creio que vocês também já falaram e já ouviram pessoas falar, né? Normalmente, né, às vezes quando a pessoa tá cansada, né, a pessoa fala assim, bah, hoje eu tô quebrado, bah, hoje eu tô de arrasto, bah, hoje eu tô mal. Quem de nós já não escutou, ou quem de nós já não falou isso, né? Bah, hoje eu tô assim, ó, bah, tô mal, tô quebrado, bah, tô um caco hoje. Quantas vezes a gente já não falou, já não ouviu alguém falar, né? Às vezes, andamos desanimados a ponto de desistir. Desistir de tudo, desistir de alguma situação, desistir de um sonho, desistir de uma promessa que Deus fez para nós. A gente detecta o problema, só que ele se torna maior do que tudo para nós. Sabe? Tu detecta que tu tá com problema. Tu detecta que tem uma situação ali que não te cabe.
mas ele se torna maior do que nós, porque por essas palavras que a gente usa. Tô quebrado, tô de arrasto, tô mal, hoje não dá, não tô legal, sabe? Não tô legal. Essas palavras aí só faz com que a gente aumente o problema nas nossas vidas, sabe? Só faz com que o problema, o gigante cresça, sabe? Então a gente fala, tô de arrasto, tô mal, não tô legal. Essas palavras a gente desanima e a ponto de querer largar tudo. Mas a gente tem que detectar o problema, entendeu? Então, vocês, assim como eu, a gente tem andado ereto ou curvado? De que maneira a gente tem andado diante das situações que aparecem em nossas vidas, diante das situações que se levantam? Como a gente tem andado? Ereto ou encurvado? Quando você deixar de sonhar, você se torna como a mulher, encurvado. Se você abrir mão do teu sonho, tu anda encurvado. Por quê? Porque tu começou a olhar para baixo. Tu começou a olhar para baixo e tu ficou sem perspectiva. No momento que tu abrir mão do teu sonho, tu começa a olhar para baixo. Tu anda encurvado. Quando você começa a abrir mão de algo que Deus disse que vai acontecer na tua vida, mas por um tempo de espera você não sabe esperar, você começa a andar encurvado também. Você deixa de olhar para cima, para a promessa, para a graça de Deus. Essa mulher, 18 anos, gente. 18 anos presa, aprisionada por um espírito mau, né? 18 anos a palavra diz que ela andou encurvada. 18 anos olhando para baixo, 18 anos só enxergando pés. Não conseguiu nunca olhar, enxergar o rosto de alguém que andava à sua volta, sabe? 18 anos aprisionada, sabe, gente? Imagina vocês, 18 anos, triste, 18 anos enfermo, 18 anos abatido, sabe? 18 anos sem perspectiva de vida, 18 anos sem acreditar que algo iria mudar na tua vida, 18 anos sendo aprisionada por esse espírito, pelo inimigo. Eu queria que vocês imaginassem agora, gente. Assim como essa mulher, a mulher encurvada, você só olhando para baixo. Queria que vocês imaginassem. Tipo, vocês, 18 anos olhando para baixo e alguém te chamar e tu não conseguir levantar para olhar quem é a pessoa que tá te chamando. Não conseguir enxergar a face da pessoa que tá ali falando contigo. Sabe? 18 anos encurvado. 18 anos preso por esse espírito. Só que no mundo real, na nossa realidade, né? Essa passagem diz na Bíblia que a mulher encurvada andou 18 anos encurvada. Mas na nossa realidade, tem pessoas que andam assim. Tem pessoas que têm um espírito assim encurvado. Sabe? Tem pessoas que são pessoas negativas. Pessoas sem expectativa de vida, sem achar que vai ser feliz, achar que não vai conseguir, que não vai ser legal, sabe? Vai, ser inglês. Ei, ser inglês. Obrigado. Tem pessoas que crescem para baixo. Sabe, gente? Tem pessoas que crescem para baixo. E essas pessoas andam encurvadas. Essas pessoas só pioram com o tempo. Cada dia que passa, cada mês, cada ano que passa, essas pessoas só pioram com o tempo. Por quê? Porque cada vez mais elas vão se curvando. Elas vão sendo atormentadas por esses espíritos. Sabe? E elas só pioram com o tempo. Só que o detalhe dessa mulher, a salvação dela, foi o quê? Lá no começo da live eu falei. Ela estava no lugar certo, na hora certa. E aquele lugar era o ambiente da glória.
Jesus, ele ensinava no templo. Num sábado, ele ensinava, aonde lá os mestres falavam que não podia. Mas Jesus, ele fez muitos milagres no sábado. Sempre, sempre. E num certo sábado ele curou essa mulher encurvada. Ele ensinava, né? Essa era a missão de Jesus, era ensinar. E ele usava o sábado, o templo, para ensinar as pessoas que ali à volta ficavam para ouvir o que ele contava, né? Essa era a missão de Jesus, era ensinar. E aí tu me pergunta, tá, Lino, mas se Jesus, a missão de Jesus era ensinar, e aonde ficam os milagres? Né? Eu creio que talvez, como eu tô falando aqui para vocês, a missão de Jesus era ensinar. E aí tu, tá, mas se Jesus ensinava e ele fazia muitos milagres, tu pode me perguntar, tá, Lino, mas e o milagre? Aonde ficava o milagre? Para que servia o milagre? Eu vou te contar. Isso vai dar uma virada de chave na tua vida. Pega aí, recebe, ergue a mão, que eu vou te derramar essa bênção sobre a tua vida. O milagre era a forma que ele usava para que as pessoas fossem atraídas até ele. Ele usava o milagre para chamar as pessoas até ele. Mas a missão dele era ensinar a palavra de Deus para as pessoas. O milagre era só um detalhe. Sabe por quê? Porque no momento que tu te achega a ele, o momento que tu vai até ele, o milagre já está lá te esperando. Então o milagre é só um detalhe. Ele usava a palavra para ensinar a gente. E como eu falei, você vai me perguntar, tá aí o milagre, Linda? O milagre é Jesus. Ele é um milagre. Ele te atraía através da palavra. Ele fazia tu chegar até lá e falava, fulano, tem um milagre para ti. Beltrano, tem um milagre para ti. E aí tu falava, eu quero mais, Jesus, eu quero mais esse milagre. Tu tem mais aí? Eu tenho. Tu tem bênção? Eu tenho. Tu tem restauração? Eu tenho. Tu tem cura? Eu tenho. Tu tem aliança? Eu tenho. Tenho remédio, Jesus, para minha alma? Eu tenho. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Mas eu uso a palavra para te ensinar. E esse milagre, eu te atraio a mim. Que maravilhoso isso, gente. Coloca um amém aí. Vocês que pegaram essa virada de chave aí, gente. O milagre atraía as pessoas até Jesus. E daí ele usava a palavra para te dar de alimento, para te dar de comer. Oh, Jesus maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Então, aleluia. Só Jesus mesmo. Ele usava o milagre para atrair e fazer com que as pessoas escutassem o ensinamento dele. Oh, glória! O propósito era a palavra. Como diz na Bíblia, ele ensinou e ensinava no sábado. Jesus, ele era o Senhor dos sábados. A moça encurvada estava na sinagoga. Ela estava num ambiente de glória, como eu falei para vocês. Ela estava num ambiente de glória. Então, no momento que você estiver no momento certo, na hora certa, na frente de Jesus, você vai estar conectado no momento de glória, no ambiente de glória. E perto de Jesus, para nós, qual é o ambiente de glória para nós? É você estar num culto, é você estar numa célula, é você estar numa reunião na tua casa falando de Deus, é você estar aqui com nós agora conectados em Yeshua. Você está no ambiente de glória. Hoje você está no ambiente de glória, porque nós estamos conectados nessa live, falando de Deus, falando de Jesus, falando dos milagres dele. Tu está no ambiente de glória, meu querido. Então não tem milagre que não possa te alcançar, não tem milagre que não possa entrar dentro da tua casa nessa noite, não tem milagre que não vá fazer com que o que tu precisa aconteça nessa noite. Não tem. Vai acontecer, por quê? Porque a gente está no ambiente de glória. Assim como essa mulher estava lá dentro do templo, no ambiente de glória, onde Jesus estava ensinando.
ensinando, ela foi curada, porque ela estava no lugar certo, na hora certa, num ambiente de glória, mas ela fez o quê? Como eu disse, ela se propôs a ir a Jesus, ela se propôs, ela foi até ele, ela reconheceu, sentiu no coração dela que teria que ir até ele. Como eu falei, Jesus tem cura? Tem milagre? Tem bênção? Tem restauração? Tem tudo. Gente, mas ele não força ninguém a nada. Você tem que se propor a ir. Você tem que se propor a chegar a ele. No momento que ele sentir no teu coração que tu tem a vontade de se achegar a ele, o milagre está te esperando. Porque ele é o milagre. Ele é o ambiente da glória. Então, diante do que você tem se postrado? Diante do que você se postra? Sabia que diante do que você se postra, denuncia o que você está sentindo e a quem você está servindo? Vou repetir para você pegar aí. Diante do que você se postra, denuncia o que você está sentindo e o que você está servindo. Essa mulher encurvada, ela andava por necessidade encurvada. Ela não andava encurvada porque ela queria. Ela andava encurvada porque ela tinha um espírito sobre a vida dela. Então, ela andava por necessidade, não por propósito. Né? Ela andava por necessidade. E a gente anda por propósito. Então, ela não andava por prazer, ela andava por propósito. Né? Os seus ossos eram encurvados. Os ossos dela não reagiam à forma com a situação que ela queria que andasse. Né? Gente, graça e paz, graça e paz. Perdão, a live é só 1 hora e me cortaram ali. Então eu vou para a conclusão já. Graça e paz, gente. Me perdoem. A live é só 1 hora. E eu acho que eu já passou de 1 hora falando. Então a gente vai para a conclusão. Tá? Então, essa mulher ela andava por necessidade, não por propósito. O prazer era os seus ossos não reagiam conforme a situação. Mas Jesus chamou ela à frente. E disse, você está curada. Primeiro ele fala e depois ele toca. A palavra vai aonde as mãos não tocam, aonde as mãos não alcançam. A palavra é muito mais forte do que o toque. Jesus pôs as 2 mãos sobre ela e a curou. Só que ela ainda continuou encurvada. Mesmo Jesus tocando nela, ela continuou encurvada. A palavra te liberta e o toque te cura. Quem mudou a posição dela foi ela mesma. Ela mudou a posição no momento que ela viu que aquele momento, aquela situação, ela não queria mais para ela. Então, se Jesus te tocar nessa noite e ele te libertar nessa noite, ele vai esperar um posicionamento de você, para que você não queira mais viver da maneira que você vivia. Ela foi curada através da palavra e depois através do toque de Deus. Só que ela teve a posição de se endireitar. Jesus não pegou e endireitou ela e fez com que ela ficasse ereta, não. Ele só falou para ela, você está curada, e tocou nela. Quem quis se endireitar foi ela. Ela escolheu viver de maneira correta. Ela escolheu ficar de pé, ficar ereta. Só você é capaz de mudar a sua posição. Tem coisas que, se você não permitir, Jesus não vai poder te ajudar. Então só você é capaz de mudar a posição que você se encontra nesse dia de hoje. Só você é capaz de mudar nessa noite o que você
está passando. Tem coisas que Jesus vai tocar, vai falar, mas só você vai poder mudar a situação, pois tudo se baseia através de um posicionamento. Ela se esforçou e mudou. Então, para finalizar a live, já peço perdão para vocês porque é só 1 hora, caiu ali. Tem muitas pessoas que ficaram sem o final. Quero que vocês levem isso para a vida de vocês nessa noite. Jesus me deu a palavra e o toque, mas eu decidi mudar. Jesus me deu a palavra e o toque, mas eu decidi mudar. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Obrigado por esse tempo que vocês primiciaram junto comigo. Um tempo de vocês na nossa live. Muito obrigado. Queria estar orando, abençoando a noite de vocês e pedindo que Deus venha dar em dobro, multiplicar sobre a vida de vocês este tempo que vocês tiraram com nós aqui para estar recebendo uma palavra abençoada da parte de Deus. Amém? Vou estar orando por vocês aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te contemplo, Pai. Eu te agradeço por esta noite. Muito obrigado, Jesus, por ter nos guardado e até aqui ter nos sustentado. Obrigado, Jesus, pelo nosso dia. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta live. Que o Senhor encontre um coração, Senhor, carente, Pai, precisando da Tua palavra, precisando do Teu amor, precisando ser abraçado nesta noite. Entra dentro dessas casas que estiveram junto conosco neste momento, que a Tua graça se derrame e no momento que entrar dentro dessas casas, Senhor, o Senhor possa estar passando e mudando o ambiente, Pai. Mudando o ambiente, derramando da Tua glória, derramando da Tua graça, derramando do Teu Espírito, derramando da Tua alegria, Senhor. Guarda cada um, Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas. Derrama milagre, derrama cura, derrama bênçãos, Pai. Que as pessoas que estão aí do outro lado da live sejam abençoadas abundantemente, Pai. Senhor, selamos contigo esta aliança nesta noite, porque o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, e o Senhor, Pai, ministrou nossos corações através da live. Eu creio que muitas vidas, muitas histórias, muitos testemunhos ainda vão surgir através das nossas lives, através dos nossos encontros. Que o Senhor possa estar mandando mais pessoas para escutar e usando nossas vidas para falar do amor de Deus, pois nada vem de nós, tudo é para Ti, toda a honra e toda a glória seja dada em Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, gente, um abraço, um beijo no coração, fique com Deus, uma noite abençoada, que Jesus dobre o sono, os sonhos, a noite de vocês, que vocês sejam grandemente abençoados nessa noite. Muito obrigado. Vocês que estão lá no nosso grupo, Conectados Yeshua, se quiser deixar um amém, uma mensagem, deixar o que Deus ministrou o coração de vocês. Se quiser deixar um pedido de oração com algum nome de alguma pessoa, a gente vai estar orando. A gente tem o nosso grupo, Conectados Yeshuas, né, que tem eu e a minha esposa e mais irmãos ali por fora, né? A gente está em oração, a gente está em propósito, a gente está em comunhão, a gente está orando por todos. Se quiser deixar um comentário, um pedido de oração, né? Algo que você sentiu nessa noite, algo que Deus ministrou teu coração nessa noite, deixa um comentário para nós lá. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Valeu!